Oi. Bom, antes de mais nada, bom dia a todas e a todos. Agradecer muito ao Conselho pelo convite, para poder estar aqui com vocês. E já começo dizendo que, sim, da alegria de poder ter assistido, a gente vai, ao longo dos últimos anos, a gente já participou de muito evento como esse, e que sempre tem uma mesa de abertura e que, mais das vezes, é extremamente burocrática. E quero endossar essas palavras, assim, a felicidade de assistir uma mesa de abertura politizada, comprometida, e dizer que, inclusive, eu vou me esforçar ao máximo para, de alguma maneira, fazer com que a minha fala possa ressoar a fala de todos ali, mas, sobretudo, as coisas que a Irma trouxe para a gente nessa mesa de abertura, né? Quando ela vai falar um pouco resgatar um pouquinho dessa história da redução de danos, né? Eu estou... quando a gente vai escolher as coisas que a gente envia, né, para o currículo de apresentação para esse evento, a gente tem que escolher algumas coisas, né? Aí, muitas vezes, a gente acaba privilegiando esses diplomas que ficam pendurados na parede, né? E, nesse caso, por exemplo, acabei esquecendo de mencionar talvez o mais importante de tudo, que é o fato de que essa minha caminhada nessa área começa em Porto Alegre, em 2003, como redutor de danos de campo lá do Programa de Redução de Danos de Porto Alegre. Assim, né? Na época que a redução de danos, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, era vinculada, sobretudo, à Política Nacional de Controle, de Enfrentamento à DST-AIDS, né? Depois tem todo esse momento de encontro, né, do campo teórico reflexivo político da AIDS com o campo teórico político reflexivo da saúde mental, que vai acabar ensejando a produção de uma redução de danos muito brasileira, que é um dos orgulhos que a gente deve ter. A redução de danos que a gente inventou nesse país é muito diferente da redução de danos que se faz na Europa, e diferente para melhor, no sentido, na potência do que ela tem para fazer, mas ao mesmo tempo muito mais sensível, delicada e frágil do que as ações europeias, porque na Europa a cidadania não é colocada sob risco, como no nosso continente sul-americano, né? Mas, assim, a gente falava um pouco, né, da divisão das nossas falas, né, Dani? E a gente pensou que eu poderia começar, porque eu quero trazer um pouquinho de uma abordagem histórica, né? Ainda que eu não seja historiador, eu sou sociólogo, né? Mas eu lembro, né, quando um dos textos que eu já li do Foucault é um texto muito bonito, que é ele conversando com historiadores franceses, e o nome do texto é Um Filósofo que os Historiadores Deveriam Ler, né? Então, ainda que eu não seja historiador, eu quero trazer um pouquinho dessas coisas, olhar um pouquinho para essa constituição de um campo álcool e drogas, né? Como é que a gente vai constituindo isso, sobretudo no ambiente da saúde, né? Olhar um pouquinho para essa nossa história, que nem sempre foi tão bonita, assim. Pode passar primeiro? Então, assim, talvez o primeiro ponto, um fio condutor dessa conversa que eu quero fazer com vocês é pensar a própria conexão desse nosso campo, né, do campo da saúde, do campo da atenção à saúde para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, com o campo dos direitos humanos. Eu quero falar muito de direitos humanos aqui, né? Muito não, porque não tem tanto tempo, mas quero falar um bocado sobre direitos humanos, né? E esse termo tão desgastado, né, tão fragilizado, tão colocado, quer dizer, lá vem esse cara que vai defender bandido, né? Enfim, como está difícil para a gente, seja nos espaços das políticas públicas, seja nas conversas com família, a gente se apresentar como alguém que atua e que defende os direitos humanos. Às vezes a gente fica até quieto, porque a gente sabe que o tiroteio com a vida é tão grande que a gente não vai dar conta de segurar, né? E eu quero começar justamente por aí, até por me sentir acolhido nesse espaço e saber que aqui eu não vou ser alvejado por isso, né? Mas o nosso campo, o campo álcool e drogas, o campo do cuidado em saúde para usuários de álcool e drogas, ele é profundamente atravessado pelo tema dos direitos humanos de mil maneiras diferentes, né? E eu quero retomar uma perspectiva bem histórica, né, trazendo de saída o triunvirato, né, os pais fundadores do tema da uso de álcool, naquele momento era apenas álcool, né, o uso de álcool como um problema de saúde. Eu gosto sempre de fazer isso, sobretudo quando eu tenho os amigos do campo do direito, né? Galera progressista do campo do direito, que diz assim pra gente, o tema das drogas não deve ser um tema pro direito, deve ser um tema de saúde. Eu sempre digo, cara, calma lá. Nós da saúde também sabemos ser bem fascistas quando queremos, então calma lá. Não é o fato de ser saúde que quer dizer que é progressista. E no início da nossa história é esse, né? É a história de uma associação entre um germe do fascismo que já estava sendo construído, né, com o campo da saúde, no encontro com a temática álcool e drogas, né? O primeiro cara a tocar nesse ponto é o nosso amigo Benjamin Rush, amigo, só que não, né? Benjamin Rush, para quem não sabe, ele é o considerado o patriarca da psiquiatria estadunidense, até hoje, né? O brasão da Associação Americana de Psiquiatria tem a carinha do Benjamin Rush lá, né? Justamente nessa
nessa foto reflexiva, né? E o Benjamin Rush, lá em 1790, ele vai escrever um trabalho clássico, né? Tá ali o históricozinho dele, né? Líder político, foi um dos signatários da carta da primeira, né, Declaração de Independência americana, foi congressista, enfim. E ele era um cara que se dedicava muito ao estudo da problemática do uso de álcool. E lá pelas tantas, em um dos momentos, ele é um cara extremamente citado pelo nosso amigo, só que não, Ronaldo Laranjeira. Ronaldo Laranjeira sempre cita justamente essa frase, né? Beber começa como um ato de liberdade, caminha para o hábito e finalmente afunda na necessidade, né? O Benjamin Rush, ele só esqueceu de dizer que isso acontece com uma parcela muito pequena das pessoas que consomem álcool, né? Algo entre 85% e 90% das pessoas que consomem álcool não vão fazer essa caminhada, né? Então, esse camarada que ele está descrevendo aqui, que começa bebendo como um ato de liberdade, caminha para o hábito e finalmente afunda na necessidade, ou seja, se torna um alcoolista, um dependente de álcool, enfim, esse cara representa algo em torno, as estatísticas variam, mas algo entre 10% e 15% da totalidade das pessoas que bebem. Ou seja, algo entre 85% e 90% das pessoas que bebem não fazem esse caminho, vivem sua vida inteira muito bem, obrigado, sem demandar qualquer tipo de apoio do CAPS-AD ou qualquer tipo de outra iniciativa na área de saúde para essa problemática específica, né? E é curioso que o Laranjeira cite ele até hoje, né? Pode passar o próximo. Trago, seguindo ainda na história, né, o nosso segundo amigo, o Thomas Trotter, né? Thomas Trotter, ele me lembra, né? Se o Benjamin Rush me lembra o Laranjeira, o Thomas Trotter, ele me lembra um pouco um outro amigo, só que não, ali do Rio Grande do Sul, que é, olha que interessante, até esqueci o nome dele agora, coisa boa, o nosso amigo Osmar Terra, Osmar Trevas, né? Hoje ministro do Desenvolvimento Social, né? O Osmar Trevas, ele costuma dizer, né, falando do uso de crack, né? Inclusive a frase dele é muito tosca, porque ele nem fala do uso de crack, ele fala do crack. A frase dele costuma ser essa: o crack é uma doença do cérebro, né? Na verdade, é até uma certa maldade compará-lo com o Thomas Trotter, porque o Thomas Trotter era muito melhor do que ele lá em 1808, né? Quando ele escreve ensaios sobre o alcoolismo, sobre a beberagem, enfim, né? Ele vai dizer que o hábito da embriaguez é uma doença da mente, né? Então ele é melhor porque ele não está dizendo que o álcool é uma doença da mente, assim como o Osmar Terra diz, né, que o crack é uma doença do cérebro, e outra que ele não está falando que é uma doença do cérebro, ele está falando da doença da mente, né? Não sou profissional psi, mas sou estudioso do budismo. No budismo, acho que para ciências psi também, mente é mais do que cérebro, né? O cérebro é um pedacinho da mente, né? Enfim. Para o Osmar Terra, o crack é uma doença do cérebro. Enfim, há mais de 100 anos atrás, o nosso amigo Thomas Trotter, 200 anos atrás, né? Nosso amigo Thomas Trotter já estava muito mais avançado do que o neurologista e doutor em saúde coletiva Osmar Terra, né? Sim, ele foi formado na Fiocruz, enfim, parece que esqueceu tudo isso. E o Thomas Trotter, ele trazia essa ideia, né, de que a embriaguez era uma doença da mente. Então, ou seja, são os camaradas que estão configurando a ideia do alcoolismo, do uso abusivo de substâncias como um problema de saúde, como doença, né? E o último deles, que é também o mais interessante, aliás, vale uma recomendação aí para as universidades, para o conselho. Essas obras não têm edições em língua portuguesa, né? E são clássicos aí, clássicos esquisitíssimos, mas são clássicos, né? E valeria publicações deles em português, assim. Todos eles são facilmente encontráveis nos originais, na internet, enfim, mas nunca se fez uma edição traduzida nesses trabalhos, né? Para mim, que sou meio arqueólogo, eu sinto falta disso. Terceiro, então, norueguês, Magnus Huss, é o melhor de todos eles, né? Magnus Huss, ele faz um longo tratado sobre o que ele vai chamar de alcoolismo crônico. Ele era, de certa maneira, um fenomenologista, enfim, então ele vai fazer um longo tratado, uma longa descrição do que ele vai considerar na época como sintomas dessa doença, daquilo que ele vai chamar de uma doença do alcoolismo. Uma descrição muito detalhada mesmo, interessantíssima a obra do camarada. E somente lá no final, na última ou penúltima página, é que ele vai dizer essa frase que eu pensei aí. Lá no finalzinho do livro, né? Enfim, depois de passar, enfim, acho que chega uma centena e tantas de páginas, depois de tudo isso, dessa longa descrição, ele vai dizer pra gente, né? A todo esse conjunto de sintomas, esse grupo de sintomas, eu desejo designar como alcoolismo crônico. Pronto, esse é o pai da criança, ele que batizou, né? Botou um nome.
nessa doença chamada alcoolismo. Hoje a gente tem toda uma discussão a respeito de que será que realmente o uso abusivo, o uso problemático de álcool e outras drogas é mesmo uma doença no sentido estrito do termo? Será que é algo mais amplo do que isso? Enfim, mas é isso, esses camaradas é que vão produzir esse recorte histórico e vão determinar, né, enfim, vão ser os pais de toda uma geração de estudiosos, de profissionais, sobretudo do campo psíquico, da psiquiatria, da psicologia, sobretudo desse amplo campo das ciências psíquicas, né? E vão ser, de certo modo, os pais que iniciam toda essa história, né? Essa trajetória desse campo de estudo e intervenção a partir do instrumental da saúde, sobretudo da saúde pública, da saúde coletiva, sobre o tema do uso de álcool e outras drogas, né? Pode passar o próximo. E assim, as vozes desses camaradas, elas estão profundamente informadas por um movimento científico que estava ali no seu nascimento naquela época. Eles estavam ali embalados pelos primeiros passos de um amplo movimento científico que dominou todo, enfim, final do século XIX, boa parte do século XX, que foi um movimento científico da eugenia, né? As teorias da degenerescência, né? Inclusive eu fiz questão de citar aqui nesse esforço arqueológico, né, de buscar um trechinho da obra mater, né, enfim, do movimento eugênico, né, que está lá no nosso também amigo, entre aspas, Benedicto Augustin Morel, Tratado Geral das Degenerescências, de 1857. Né? As degenerescências não podem, portanto, ser mais que o resultado de uma influência mórbida, seja de ordem física, seja de ordem moral, e é aí que eles vão encontrar o uso de álcool, né? Se bem que a genética vai aparecer com muita força mais adiante, né? E como todos os estados doentios, tem suas características especiais e suas características gerais. Passa mais um. E aí eu trago aqui abaixo para a gente comparar, já fazendo a ponte com o Brasil e já avançando um pouquinho mais no tempo, um trechinho de uma outra obra clássica que também valia ser relançada. Essa obra, ela, enfim, não existe uma segunda edição dela, foi publicada em 1924 no Rio de Janeiro. É uma obra chamada Vícios Sociais Elegantes, de Pernambuco Filho e Adalto Botelho, dois psiquiatras importantes, basicamente os caras que criaram, de certo modo, o primeiro espaço de tratamento, espaço privado, né, de tratamento para usuários de álcool e outras drogas, sobretudo de outras drogas, porque o álcool já era tratado nos manicômios, né, antes disso, né, o uso de álcool, né, mas eles são os primeiros caras a criar uma clínica privada para tratamento, né, sobretudo dos filhos da burguesia paulista e carioca que, enfim, ingressavam na vida louca da época, né? E vejam só como é semelhante, né, o trechinho, né, escrito pelo Adalto Botelho e pelo Pernambuco Filho em 24, conectando com a obra lá do Morel, né? Eles falando justamente dessa juventude drogada dos anos 20, né? E eles vão dizer assim: urge, pois, que a luta contra esta pleiade de insanos que cresce dia a dia seja tenaz e sem esmorecimento. Caramba, são psiquiatras, parece um discurso bélico, né? Parece que é um coronel de polícia chamando para um enfrentamento, né? Incrível. Enfim, que a luta contra essa pleiade de insanos, ou seja, contra os drogados, né? Eles que crescem dia a dia, que essa luta seja tenaz e sem esmorecimento, a bem da eugenia, ou seja, para garantir a pureza da raça brasileira, né? Para isso que se deveria fazer a luta contra os drogados, né? E sobretudo no que diz respeito para que não assistamos de braços cruzados à degeneração da nossa raça. 1924, no Brasil, no Rio de Janeiro, os camaradas estão dizendo isso. Os ouvintes mais sagazes já perceberam que a gente está antecipando um discurso que, muito pouco tempo depois dos anos 20, vai dominar o planeta inteiro, né? Enfim, quase dominou o planeta inteiro, inclusive, né? Que é o discurso do nazismo, né? É sempre importante dizer que, assim, o cinema americano, ele acabou espalhando para o resto da humanidade a falsa ideia de que o nazismo foi um movimento político nascido na Alemanha. Não. O nazismo foi um movimento científico que não nasceu na Alemanha, nasceu no mundo. Ele nasceu ao mesmo tempo em vários lugares desse planeta, né? Era um movimento científico, não era político. Ele se torna um movimento político na Alemanha, mas ele tem as suas bases muito anteriores, né? Então, quando eu dizia que olhar para a nossa história, para a história do campo álcool e drogas, é olhar para uma história muito feia, é isso. Nós, historicamente, nós que hoje nos sentimos parte dessa história, de quem se dedica a pensar, a refletir, a estudar, a ter ações concretas, né, com relação ao cuidado em saúde de usuários de álcool e outras drogas, essa é a nossa história. Historicamente, nós
como pessoas que participam desse campo. Historicamente, os nossos antepassados ajudaram a construir o nazismo. A gente precisa ter isso muito claro, até para não cometer os mesmos erros, né? O velho recado que os historiadores dão, né? Vamos avançar um pouquinho, eu sei que tem pouco tempo, daria para falar um monte de mais coisas, mas quero trazer mais coisas, né? Bom, enfim, se esse era o modo de pensar o uso de álcool e outras drogas, né, informado por um fascismo nascente, por uma ciência fascista, né, se esse era o modo de pensar o cuidado em saúde para usuários de álcool e outras drogas, como é que ficavam as políticas públicas informadas por esse tipo de perspectiva científica, né? No contexto político sanitário informado por tais ideias, as políticas públicas dirigidas a pessoas que usam álcool e outras drogas adquiriam contornos higienistas e eugênicos, é óbvio, né? Como, por exemplo, como é que isso se materializava na prática cotidiana. Vejam como a gente acaba reencontrando a história, né? Quase 100 anos depois, né? Quais eram as abordagens? Um campanhismo preventivista que confundia o discurso preventivo com o discurso de guerra, né? Craque nem pensar, não é de hoje, né? Não é de hoje, né? Esterilização em massa, sim, as pessoas vistas como alcoolistas crônicos eram esterilizadas, né? Internação em manicômio, sobretudo para o uso do álcool, e encarceramento em presídios para os usuários de outras drogas. Pode passar. E assim, como eu me debrucei muito sobre esses escritos históricos, a gente encontra muita coisa absolutamente pavorosa na produção científica da época, e na produção científica a gente não encontra nada diferente, nada alternativo. Onde é que a gente vai encontrar as coisas alternativas? Na melhor escritora desse país, dizendo pra gente como é que um alcoolista era tratado num hospício do Rio de Janeiro em 1919. É indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados, com uma vigia gradeada, por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes a procurarem descobrir quem é o doido que vai ali. Isso valia não só para o alcoolista, valia para os doidos, de um modo geral, né? A carriola pesadona arfa, que nem uma nau antiga no calçamento. Sobe, desce, toma para aqui, toma para ali. O pobre diabo lá dentro, tudo liso, não tem o que se agarrar, e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro às paredes de ferro. E se o jogo da carruagem dar impulso para frente, arrisca-se a ir de fuças de encontro à porta de praça forte do carro forte, a cair no vão que há entre o banco e ela, arriscando partir as costelas. Um suplício destes, a que não sujeita a polícia os mais repugnantes e desalmados criminosos, entretanto, ela aplica a um desgraçado que teve a infelicidade de ensandecer, às vezes, por minutos. Diz a lenda que Lima Barreto foi capturado, foi internado compulsoriamente, durante uma bebedeira de 2 ou 3 dias no boteco da Tijuca. Ele é capturado nesse boteco, nesse botequim, colocado nesse lugar que ele descreve aqui pra gente, que era, pelo que a gente consegue perceber, era mais ou menos do tamanho de um elevador pequeno, de ferro, atrás de uma carroça. E ele é levado até o Pedro II, que era o hospício da época, né? Onde hoje fica a Faculdade Nacional de Direito. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, isso é ali na entradinha da Urca. Botafogo é entradinha para a Urca. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que até hoje a distância entre a Tijuca e a Urca é grande. Tenta imaginar isso no final do século XIX, preso numa caixa de ferro, atrás de uma carreira. Ele foi pego em dezembro, verão carioca, né? Imagina esse périplo da Tijuca até a entradinha da Urca, numa época em que as ruas não eram como hoje, que era de carroça, assim que ele chega, né? Vamos fazer um pouquinho mais? Vamos avançar, né? Bom, aqui tem uma interregra importante, né? Quando eu falei que eu ia querer falar bastante de direitos humanos, né? O pensamento eugênico foi determinante para sustentar o horror nazista, como eu já tinha dito, né? Ele deu a sustentação científica pro nazismo, para aquele movimento, era o braço científico do movimento político chamado nazismo, né? Por isso o campo da saúde pública viveu profundas reflexões depois do fim da Segunda Guerra. O campo da saúde, o campo científico da saúde olha para si mesmo e diz, gente, olha o horror que nós fizemos. Então faz uma profunda reflexão e conecta, e faz uma profunda conexão com o campo dos direitos humanos. A partir dali, de certo modo, a gente poderia designar esse momento como o nascimento do campo da saúde coletiva como nós conhecemos hoje. É aí, no final da Segunda Guerra, com essa reflexão que o campo da saúde pública faz, olhando para si mesmo e percebendo que saúde não poderia mais ser sustentada apenas por evidências científicas. Só isso não poderia ser bastante. É possível comprovar cientificamente, por exemplo, que acorrentar uma pessoa, um usuário de crack à parede,
é 100% efetivo para livrá-lo da dependência de crack. A gente vai comprovar isso com evidência científica, não tenha dúvida disso. A questão é, qual é o problema dessa fala? O problema é que ela está só embasada em evidência científica, ela não está embasada em nenhum compromisso com direitos humanos. E é isso que o campo da saúde vai fazer depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Só evidência científica é pouco, é muito pouco, aliás. Né? Já dizia o Nietzsche, né? O Nietzsche, quando ele olha para a ciência, ele diz: a ciência nos livrou do obscurantismo da religião, não, uma época em que a religião era obscurantista. Lá no finalzinho do século XIX ele diz: pois é hora da arte nos libertar da ciência, num tempo em que a ciência é obscurantista. Não é à toa que eu trago Lima Barreto, né? Os artistas é que vão chamar atenção pra gente de como é que se tratavam usuários de álcool e outras drogas. A ciência só vai começar a fazer isso aqui no Brasil a partir dos anos 80. Olha a demora, né? Passei por correr. Enfim, vamos avançar um pouquinho mais, a gente chega na ditadura. No contexto da ditadura civil-militar brasileira, o uso de drogas deixa de ser um risco à eugenia. O problema não é mais a eugenia da raça, mas passa a ser um problema de segurança nacional. Né? A Lei 6368, que estava conosco até muito pouco tempo, até 2006, né, antiga Lei de Drogas, instituía a separação entre traficantes e usuários. Né? Pela primeira vez na história, na verdade, isso acontecia, né? A separação entre traficante e usuário. Bezerra da Silva tem uma música maravilhosa que ele fala disso, e a maioria das pessoas não sabe que ele está falando disso. Quando ele canta assim: é que o 281 foi afastado, é isso? É que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. 16 e 12. 16 era o código da lei 6368, que designava o crime de uso de drogas, e o artigo 12 designava o crime de tráfico de drogas, né? E o Bezerra dizia que isso foi feito só porque os filhos da burguesia estavam começando a usar maconha, então era preciso separá-los dos pobres, que eram considerados os traficantes. Para o Bezerra da Silva dizer isso. Essa lei todo mundo acha que é progressista, não é. Né? Na verdade é só para continuar punindo o pobre e liberando o rico. Né? É isso, para o usuário branco universitário de classe média, o hospício, ou a clínica privada. Né? Inclusive tem um filme maravilhoso, muitos aqui já devem ter visto, até porque tem uma cena emblemática que se passa aqui em Florianópolis, que é um documentário sobre a turnê dos Doces Bárbaros, dos anos 70, né? E quando eles passam aqui para Florianópolis, o Gilberto tinha preso por porte de maconha e ele é condenado a tratamento, né? Justamente por essa lei. Né? Por essa lei, como ele era usuário, ele é condenado a tratamento. A turnê teve que ser cancelada por alguns meses, porque o Gil foi internado compulsoriamente. Não é de hoje. Né? E o traficante era sempre o negro, pobre, sem escolaridade, né? Para ele era o presídio. Passei. E de novo, né, conectando com a arte, né, como é sempre a arte que vai poder dizer para a gente como é que as pessoas, né, é sempre a arte que está produzindo historicamente esse discurso de oposição, de denúncia, né? Se lá atrás foi Lima Barreto, quem vai contar para a gente como é que se tratava o usuário de drogas durante a ditadura militar é o nosso saudoso amigo Astralgésero Carrano Bueno, né? Carrano, né? Que ficou famoso no rostinho do Rodrigo Santoro. Aliás, essa foto ele está muito parecido com o Rodrigo Santoro mesmo, né? O Rodrigo Santoro viveu o Carrano no filme que todos conhecem, né? Bicho de Sete Cabeças. Né? Eu peguei esse trechinho do livro, né? Do Campo dos Malditos. Né? Os dias passando, mais de 90 dias, não sei, naquele exemplo de instituição psiquiátrica, o Sanatório Bom Retiro, o melhor do Paraná ou do Brasil, aos cuidados do catedrático, professor em universidades na área de psiquiatria, o senhor doutor Alô Guimarães, o melhor psiquiatra do Paraná ou do Brasil, deixou-me escorregando nos cantos, querendo esconder-me dentro do cimento, com medo de pessoas estranhas, na porta de onde não se volta, um crônico. Assim os novatos me chamavam. Estava no ponto. Minha família desesperada com minha situação atual. Pressão em cima do competente psiquiatra. Prometia melhoras. Os dias passavam. Eu engoiava. Assim os novatos continuavam a me chamar. Prometia melhoras do Todo-Poderoso, mas não convencia. Exigiriam minha alta, contra a sua recomendação por escrito, e o Todo-Poderoso a concedeu. Então é isso, quem viu o filme sabe como é que se tratava um usuário de drogas no Brasil durante a ditadura militar. Né? Uma política de drogas, uma política de cuidado em saúde para usuários de drogas, inspirada pela ideia do uso de drogas como problema de segurança nacional, só poderia tratar o usuário de drogas desse modo. Né? Pode passar?
E aí a gente chega finalmente à civilização, digamos assim, né? Eu não vou me dedicar muito a isso, né? Vocês conhecem bem o paradigma da redução de danos, né? Só queria lembrar muito rapidamente que ele não é uma invenção do campo da saúde mental, ele é uma invenção muito recente, ele tem alguns nascimentos, né? Ele nasce como terapia de substituição lá na Inglaterra nos anos 20, depois ele tem um segundo nascimento na Holanda como política de troca de seringas produzida com a participação efetiva dos próprios usuários de drogas de Amsterdã, de uma associação de usuários de drogas que, no encontro com autoridades sanitárias, produzem essa ideia da troca de seringas. Enfim, é como troca de seringa e como parte de uma estratégia mundial de enfrentamento à epidemia de AIDS, que a redução de danos vai se espalhar por todo o planeta. É desse modo que ela chega no Brasil, em 1989, na cidade de Santos, como parte da resposta santista à epidemia de AIDS, né? E apenas a partir dos primeiros anos do século XXI, iníciozinho dos anos 2000, é que a gente vai ter esse feliz encontro no sentido espinosista do termo, né? Esse feliz encontro entre o campo político reflexivo da AIDS e o campo político reflexivo da reforma psiquiátrica brasileira, né? O que acontecia, né? Quer dizer, o campo da reforma psiquiátrica apavorado com o discurso de oposição à reforma psiquiátrica que se sustentava justamente na problemática do uso de crack, né? Eu lembro justamente do próprio Osmar Terra, de novo ele, lá no Rio Grande do Sul. Eu lembro dele numa semana na luta antimanicomial, ele dizendo o seguinte: não, a reforma psiquiátrica gaúcha é perfeita, né? Como se jura, né? Claro que não. O único problema é o crack, né? Então é isso, os opositores da reforma psiquiátrica brasileira tomaram o tema crack, o tema drogas como seu cavalo de batalha, e o campo dos defensores da reforma psiquiátrica brasileira perceberam que antes tarde do que nunca era preciso encarar o tema do cuidado em saúde para usuários de álcool e outras drogas. Só que não possuía nenhum paradigma para isso, né? E o que vai permitir a produção de um paradigma para produzir um discurso, não só um discurso, mas inclusive práticas de cuidado, para orientar as práticas de cuidado no campo da saúde mental, nos CAPS AD sobretudo, mas não só, é justamente a redução de danos que emerge lá no campo da AIDS. Então esse encontro é um encontro muito potente, né? Por que eu falo de encontro no sentido espinosista? Eu vou terminando a minha fala, tá? O Spinoza, ele dizia que os encontros permitem uma grade para observar a vida, a política, enfim. E ele observava a existência de dois tipos de encontro, né? Ele falava que existiam os maus encontros, que diminuem a potência das partes que se encontraram, né? Então as pessoas se encontram e elas vêm diminuindo a sua energia vital, sua potência. Isso vale para tudo, isso vale para os encontros de amizade, para os amores, né? Isso vale também para os encontros de ideias. Existem ideias que no encontro roubam potência umas das outras, né? E isso é o que o Spinoza chamava de maus encontros. E os maus encontros, eles produzem as paixões tristes. E o Spinoza dizia que a tristeza é o pior dos sentimentos, é a pior das emoções humanas. Nada é mais terrível do que a tristeza, né? Por Spinoza. Por outro lado, ele também percebia a existência de bons encontros. Os bons encontros são o oposto. As partes que se encontram, elas veem a sua potência de vida aumentar. E aí, o que é potência para Spinoza? Potência é a capacidade de intervir no mundo, de mudar o mundo. Isso é potência para Spinoza, né? Então, quando a gente tem um bom encontro amoroso, quando a gente encontra uma paixão alegre, aquilo que Spinoza chamava de paixão alegre, tanto você quanto o seu companheiro ou companheira vem a sua potência de vida aumentar, você fica mais vitalizado, você trabalha melhor, você milita melhor, tudo fica melhor. Isso vale para os encontros amorosos, para os encontros de amizade e para os encontros de ideias também. Elas aumentam a potência de ambas as partes. Esse encontro entre entre o campo da AIDS, com a ideia da redução de danos, da troca de seringas, né? Por isso que eu falei que eu ia conectar de algum modo e ia falar com a da Irma, né? Esse encontro entre o campo da AIDS e o campo da reforma psiquiátrica brasileira, ele foi muito potente para ambas as partes. A política de AIDS melhorou com isso e a política de saúde mental melhorou com isso. Foi um encontro tardio, é verdade, né? No meu doutorado eu entrevistei muita gente que viveu a experiência de Santos, entrevistei o Lancete, o Fábio Mesquita, tudo, e eles não percebiam na época que aquela loucura que o Fábio Mesquita estava iniciando com a troca de seringas para usuários de cocaína injetável, que aquilo mais tarde se tornaria um paradigma para o campo da saúde mental. Eles não se davam conta daquilo, né? Então foi um encontro tardio, mas antes tarde do que nunca, né? Não importa que tenha sido tardio, o que importa é que aconteceu e foi muito forte. E eu acho que esses encontros entre ideias, e nesses tempos bicudos que foram tão denunciados aqui nessa mesa de abertura, os encontros de amizade, de solidariedade entre nós,
que olhamos para tudo isso que está acontecendo apavorados, né? Eu acho que esses encontros solidários, talvez a política da amizade nunca tenha sido tão importante para todos nós. A gente precisa cultivar essa política da amizade, esquecer de uma vez por todas a vaidade das pequenas verdades. Eu sou mais do que você, eu conheço mais isso. E assim, se aproximar enquanto parceiros solidários para a construção de um mundo melhor. Assim. Investir nesses bons encontros, né? É importantíssimo, antes tarde do que nunca. Era isso que eu tinha para partilhar e vamos ver o que as parceiras têm para dizer. Valeu! Obrigada, Luiz, pela oportunidade de seguir conversando depois no debate. Passo a palavra para a Daniela Schneider. Bom dia, boa tarde. Já estamos na transição. É sempre bom dia, a gente não almoçou ainda, né? Queria agradecer, né, esse convite do Conselho, aí, uma parceria aí comigo, com a UFSC, né? Então a gente tem sempre feito algumas coisas junto. Dizer a minha felicidade de estar aqui na mesa com o Denis, né, grande parceiro, com a Ana também. E com vocês, né, tem algumas caras conhecidas aí, algumas pessoas muito legais. Eu vou até ficar ali porque eu quero dar uma olhada na minha apresentação e aqui eu estou de costas, até peço desculpas aí para você, vou ficar aqui um pouquinho no canto. Tudo certo aí? Então, muito legal, né, essa introdução histórica que o Denis traz, porque de certa forma prepara o terreno aí do que eu vou falar, que eu vou falar um pouco das contradições, então dos avanços e dos retrocessos na política de saúde mental e no campo das políticas sobre drogas. Tá? E então ele de certa forma me preparou tudo para a gente entender o que é a contemporaneidade. Então pode passar a primeira. E eu vou fazer uma coisa que eu não costumo falar muito, mas eu vou falar. Hoje eu vou falar de números, que eles dizem muitas coisas, eles falam muito, as tal das evidências, né? Mas, na verdade, eles não dizem tudo, tá? Então, pode passar. Os números que eu vou trazer para vocês, ficar aqui na frente, sair desse púlpito aqui, ninguém é pastor. Então, tem uma coluna ali no meio, até peço desculpas. Aqui então a gente tem a expansão da rede de serviços públicos de CAPS entre 89 e 2006. E aí eu queria que a gente refletisse sobre essa ascensão para a gente pensar 1992, a primeira portaria ministerial que cria esses serviços, ainda com lei Paulo Delgado sendo discutida, sem isso ser uma lei formalizada, com todas as contradições que foi da luta antimanicomial e da tentativa de constituir a reforma psiquiátrica. Nós tínhamos 23 centros de atenção psicossocial no país, ou seja, centros que estavam que é crucial, né? 2001, veja, então um dispositivo de uma política pública que cria uma portaria. Em 2001 nós já estávamos com mais de 100% de aumento, nós estávamos com 295 CAPs no país, e quando então finalmente a lei é aprovada, com grandes transformações, não era exatamente o que a gente queria, mas pelo menos uma lei que marca a necessidade da transformação daquilo que se chamava do modelo de assistência psiquiátrica. E mudar, só mudar esse nome, né, e a gente já mostra o que era o centralismo deste modelo. Tá? Pode passar a próxima. Eu coloquei aquele, porque aquele mostrava lá o início, lá, né? Mas aqui, veja, nós temos uma sequência até 2015. E aí a gente vê, em 2015 nós tínhamos 2.328 CAPs no país. Então, isso mostra claramente os efeitos de uma política pública na criação de serviços, na criação de uma atenção a esta população, que começa a chegar a esta população numa lógica inversa daquela que anteriormente se colocava, que era
alguns poucos macro manicômios que internavam muita gente, né? Então, e que tiravam, eu tenho, não é hoje o dia, mas eu tenho uma pesquisa sobre a história da saúde mental no estado de Santa Catarina, e é incrível os depoimentos, etc., de pessoas lá de Chapecó, de tudo que é ponta desse estado, que tinham que vir aqui para São José, porque era o único hospital psiquiátrico que existia. E as pessoas perdiam laços, perdiam relações, né? E estão até hoje, né, no hospital psiquiátrico, que virou a sua casa. Então, porque não perderam seus vínculos? As pessoas, quando voltam para suas cidades, elas não reconhecem, não acham sua rua, sua casa, não acham nada, porque não existe mais, né? Então, esse é um impacto fundamental, né? Então, é importante, veja, a gente pensar a importância de uma política pública e o quanto que nós efetivamente temos produzido formas de cuidado, uma política pública que vá para o território, que crie serviços, etc. Isso aqui é muito legal de pensar, porque bem, o meu número do meu CRV é 336. Então, assim, o Silvio já foi, não sei, já foi, né? Está por aí. Então, assim, ele foi meu professor, né? Mas eu já fui professora de muita gente que está aqui, então eu já estou em crise também. Né? Quando eu disse 336, eu estava ali vendo todos aqueles números, eu falei, meu Deus do céu! Ah, olha aí, ó, é o número do... Pô, que coincidência, viu? Eu já nasci feita para ser antimanicomial. Muito bem. Então, vejam só, na época que a gente estava iniciando a luta antimanicomial, aqueles que se opunham a esta transformação diziam: vocês estão tirando a condição de cuidado dessas pessoas, essas pessoas vão ficar desassistidas. Era esse o discurso que passava para os próprios usuários, o discurso que passava para as famílias destes usuários, né, que fizeram movimentos contra a reforma, porque seus filhos iam ter que ficar em casa, iam ficar desassistidos. Isso aqui mostra exatamente o inverso. O que é criar uma política territorial, o que é ir para os lugares, né? Pode passar o próximo, por favor? Isso aqui é um mapa, então, de 2006 a 2015, que mostram o quanto a criação dos CAPs, o quanto que ele vai... Vejam o que era antes, e isso aqui é 2006, então já estávamos em plena política de transformação social, né? E o que é 2015, né? Com realmente os vazios são os nossos grandes desafios, que é a Amazônia, Mato Grosso, né? Que bem, agora estão até entregando o nosso ouro, né? Que está ali guardadinho, deve ser naquele vazio ali, porque ali estava cheio de ouro. Então ninguém chegava ali. Agora vai vir cheio de estrangeiro, mas tudo certo. Vamos lutar, que o negócio é assim mesmo. Bem, então, vejam, isso mostra a ação de uma política pública, né? Que desconstrói aquele discurso. Pode passar. E aqui, veja, mostra o gráfico do inverso, dos leitos SUS em hospitais psiquiátricos. E aí mostra, então, que, de certa forma, essa lei consegue fazer justamente a inversão daquilo que se pretendia, que era o modelo manicomial centrado na internação psiquiátrica. Então, você investe em dispositivos territoriais e você diminui internação psiquiátrica. Este era o objetivo, um objetivo de uma política pública que se consolida por tudo o que já foi dito, de que internação é igual exclusão social. E a gente sabe disso, né? Pode passar. Aqui eu vou começar agora a entrar numa outra discussão. Bem, antes disso, antes de passar para essa outra,
os números nos dizem muitas coisas, mas obviamente que não... Fica mais no meio, né, que eu estou atrás da coluna, mudando as colunas para uns e outros. Uma hora um, outra hora outro. Então, a gente sabe que esses números dizem muito, mas não dizem tudo, como eu já falei. Ou seja, nós temos um desafio do que é feito dentro desses CAPs. Nem sempre é uma boa clínica. Nem sempre é bem feito. Certo? Então, isso, para quem luta por este novo modelo, certo? Isso tem que ser colocado e nós temos que nos colocar essa tarefa de refletir sobre a qualificação deste fazer. Porque não basta ofertar o serviço, nós temos que ofertar possibilidades concretas, sonhos, esperanças para essas pessoas. Não adianta irmos para os novos locais e fazer o velho. E a gente sabe, e aí eu vou discutir um pouco depois com vocês o porquê disso, que a gente corre esse risco, certo? De trazer a lógica manicomial, que é a lógica do isolamento, da ruptura, da patologização, para dentro desses serviços, certo? Então a gente cria uma política efetiva. Não nos venham dizer que não, que os números estão nos dizendo, mas para a gente que ajudou a construí-la, a gente tem o desafio de qualificar este cuidado, né? E isso, todos nós psicólogos aqui que estamos comemorando nossos 55 anos de profissão, os sociólogos que nos ajudam a refletir sobre essa condição, e todas as outras profissões têm esse desafio aí colocado, tá? Mas eu queria agora entrar, então, para algumas coisas específicas que são os números em álcool e drogas desta política, porque aqui a contradição começa a aparecer. Então, eu trouxe alguns números aqui para vocês. Um deles nos mostra, veja, que há uma diminuição lenta, pequena, da internação de usuários por álcool, mas por uso de álcool problemático, né? Falemos as palavras corretas, né? Mas um aumento muito mais vertiginoso das internações por outro tipo de drogas, pelo uso problemático de outros tipos de droga. Pode passar. Veja, aqui esse número para mim é muito emblemático. Eu queria de novo destacar ali 2003. 2003 é quando são criados os CAPs álcool e drogas, certo? E vejam o que é o impacto, ou pelo menos o que são os indícios do impacto de uma política pública. Porque você tinha um número elevado de internações, e quando entra a construção dos CAPs AD, você começa a ter uma queda vertiginosa destas internações. Então aqui é um indício, veja, uma leitura possível de que a criação de dispositivos territoriais e, portanto, a oferta de serviços auxilia a diminuição desta lógica de internação. Mas, veja, não fui eu que fiz esses gráficos, certo? Eu fui achando na internet, eu estava sem tempo. Muito bem. Mas aquela subidinha ali de 2007 me deixou muito cabreira. Me deixou muito cabreira. E aí eu fui atrás e copiei outros gráficos, certo? Que eu já vou passar. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa. Talvez de início o mercado, que mercado que eu estou falando? O mercado da indústria da loucura tenha se surpreendido
com esse novo dispositivo e com a sua capilaridade e sua potência. Mas ele rapidamente reagiu, certo? Rapidamente reagiu. Então eu vou mostrar mais um gráfico aí para vocês, pode passar? Esse gráfico, veja, eu tentei vários na internet ontem à noite, porque eu estava numa sequência de coisas, foi a hora, a madrugadita que eu consegui. Então, eu tentei vários gráficos aí que fossem Brasil. Eu consegui um gráfico que na verdade é de Alagoas, eu entrei até na base do DataSUS para fazer a tal da pesquisa, mas eu tinha que baixar tanto arquivo e analisar tanto dado, eu falei, não, só para a palestra não vale a pena, eu vou copiar dos outros. E aí eu trouxe esse, veja, ele é de Alagoas, mas eu acho que para mim ele mostra um pouco o retrato daquilo que a gente percebe empiricamente. E quem está no serviço pode nos dizer se é verdade ou não. O que é isso? Veja, a linha azul é a diminuição das internações para os chamados transtornos mentais, entre aspas, certo? E a linha vermelha são as internações por álcool e drogas. E veja, é interessante que ele pega a partir de 2008, lembram que aquela trequinha estava subindo ali em 2007? Obviamente que a gente tem que pensar se isso dá para ampliar para o Brasil, mas eu acredito, e aí também é uma indução aqui, eu não tenho os dados concretos, mas eu acho que sim. Então isso aqui já nos começa a pôr uma questão quando a gente fala de política de álcool e drogas. Eu acho que a gente teve grandes conquistas no campo dos transtornos mentais e na medida, veja, em que isso entrou para a experiência concreta do usuário, das famílias desses usuários, os movimentos de reação contrária meio que se calaram. E hoje, ainda que aconteça, e depois eu vou colocar isso, acho que um dos grandes desafios nossos é a questão da atenção à crise, de como a gente acolhe a crise, né? De como a gente acolhe as crises psicóticas, de como a gente vai abordar os problemas quando agudiza o problema de álcool e drogas. E nós somos muito frágeis nisso ainda na política, né? Mas de certa forma, nos chamados transtornos mentais, a gente conseguiu ter uma resposta e ter algo que passasse para a experiência concreta desses usuários, dessas famílias, que deixam de espernear e dizer, não, tem que internar, tem que internar, tem que internar. Hoje, ir para um CAPS é uma alternativa aceita e incorporada pelos usuários e familiares que entendem que este é um lugar, a não ser que ele só vai realmente quando a crise está instalada e sabe que é por aquele momento pontual. Então, acho que a gente consegue mudar uma coisa que é uma racionalidade. Ainda que haja resistência, ainda que permaneça, né? Mas a gente tem conseguido mudar isso. Agora, me parece, veja, e aí por isso que eu digo que o mercado reagiu prontamente, porque aqui tem uma questão de negócio, seja dito, certo? Aqui a gente está falando de AIH, né? Que é a questão das internações hospitalares, dos valores que são pagos pelas internações hospitalares, certo? Esses dados são de AIH, e aí nós temos uma subida das internações de álcool e drogas. Então, uma coisa que a gente vem debatendo já há algum tempo, né, é o quanto que os problemas relacionados ao álcool e drogas vêm substituindo dentro deste mercado aquilo que antes era o lugar ocupado pelos transtornos mentais, que só esses, né? E por que isso, né? Porque este campo do álcool e drogas é um campo, e aí eu acho que o Denis já trouxe toda a concepção que está por trás, hegemônica, é um campo marcado por uma visão moralista, é um campo marcado, veja, é muito difícil, porque transtorno mental é algo que atinge muita gente, mas ele é um pouco mascarado. Agora, os problemas relacionados ao álcool e drogas estão dentro da casa de cada um de nós, né? É difícil alguém que não conheça um pai, uma mãe, uma tia, um vizinho, ele próprio, ou alguém, sei lá, né? Então, isso
de certa forma, está muito mais próximo de nós, despotencializadores, certo? E a gente convença muito mais. E aí o cara chega no CAPS e dizendo que está indo lá só para ser internado, né? Pedindo para ser internado, no momento em que para ser internado precisava passar pelo CAPS, não sei se ainda precisa, não sei se já mudou, né? A família quer essa internação, porque ela não aguenta, né? Ela tem dificuldade, ela sofre junto e ela não consegue lidar com aquilo, né? E aí a resposta, a gente é muito frágil nessa resposta, né? Pode passar então. Bem, isso implica então um cenário, veja, eu tenho 5 minutos aqui, de racionalidades contraditórias nas políticas sobre drogas no Brasil. Pode passar. Bem, faltou, até peço desculpas aí para a galera que está falando, esqueci de colocar lá no lado de lá, né, a questão da redução de danos, tá? Mas, veja, nós temos claramente uma dicotomia, um modelo que o Denis falou a sua história, né? Um modelo que vai se caracterizar como guerra às drogas, proibicionismo, perspectiva centralmente biomédica, pedagogia do terror. Este é um modelo hegemônico imperante, né? E nós temos do outro lado, né, que é esse lado o olhar para a multideterminação do fenômeno, atenção integral ao usuário, saúde coletiva, antiproibicionismo, prevenção no horizonte da promoção de saúde e por aí vai. Essas duas racionalidades, elas vêm se debatendo, não é de agora, certo? Isso aí já é uma briga lá do século XIX, da medicina social com a medicina biomédica. Nós temos histórico disso também, né? O Denis conta mais a história deste lado de cá, azul. Pô, eu sou gremista, não devia ter posto azul, né? Mas tudo certo, devia ter posto vermelhinho ali. Mas tudo certo. Veja só, o outro lado tem também uma história muito longa. Ele não é uma coisa recente, né? Ele tem uma história que vem lá do século XVIII, XIX, com essa lógica da medicina social. E a busca de pensar os determinantes sociais em saúde, como a gente discute hoje, né? Pode passar. Bem, mas essas racionalidades, veja, elas tocam uma coisa que é fundamental, que é a construção de valores e atitudes. E isso atinge as pessoas singulares, né? Essas atitudes, veja, elas são predisposições comportamentais individuais, né? Elas se constituem, isso estou lendo a teoria das representações sociais, certo? Elas se constituem por fatores ligados à pertença a grupos e adoção dos valores. Então, todos nós temos atitudes, e essas atitudes que a gente tem são constituídas na nossa pertença aos grupos. E aí que é o mais difícil de mudar. E eu acho que é o nosso desafio. Uma atitude, ela tem um componente que é cognitivo, um componente que é afetivo e um componente que é comportamental. O componente cognitivo, ele é fácil de mudar, né? Faz um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente que é professor sabe o quão fácil é fazer, né? O problema é mudar afeto, o quanto que aquilo mexe, me mobiliza, me afeta, certo? E o quanto que eu tenho, então, que, de certa forma, abrir. Eu tenho que dizer, não, é possível a gente trabalhar com redução de danos e admitir que, para os jovens, eles vão iniciar no álcool e a gente tem que acompanhar e tal. É muito mais fácil dizer, não usa, ainda que a gente saiba que isso é falso, né? Porque a gente próprio usa, né? Então, veja, tem uma coisa aí que é muito difícil de alterar, que é alterar, controlar o meu tempo, que é alterar atitude, tá? Quero dizer isso porque pode passar, porque os avanços que a gente teve na política de drogas, e tivemos muitos avanços, pode passar, não vou falar de todos por causa do meu tempo, porque eu tenho 1 minuto, eles foram totalmente contraditados por outra racionalidade. Então,
só para falar, a política crack e outra droga, que foi dezembro de 2011, pelo governo Dilma, ela estava sustentada numa coisa que se chamava Pacto Federativo, ou seja, municípios, estados deveriam, numa relação intersetorial, pela primeira vez, né, ministérios unificados, assistência social, saúde, justiça, papapá, tinham que fazer uma política conjunta. Vejam só, isso foi dezembro de 2011. Dia 3 de janeiro de 2012, esta notícia maravilhosa: Polícia Militar faz operação contra o tráfico na região da Cracolândia, em São Paulo. Para vocês verem que o Dória não foi o primeiro a inaugurar o que ele está fazendo agora, certo? E aí entra com toda a violência e o Pacto Federativo vai para o beleléu. Então aqui nós começamos a pensar o quanto que os interesses políticos, movidos por racionalidades contraditórias, de certa forma intervêm na política e na consolidação das políticas públicas, ainda que a gente tenha dados que nos mostrem a importância daquilo que vem sendo feito por uma outra política. Mas não são esses números, nem aquilo que a gente oferta para a população que dá a resposta. Então agora vou passar rápido para concluir, né? Só vamos um pouquinho mais leve. Obviamente que programa de internação, higienização, eugenia, certo? Pode passar. Agora, outra coisa, veja, é o programa de braços abertos, né? Porque faz uma escuta da população, que é a pesquisa da Fiocruz, e os moradores de rua nos dizem: o que vocês querem? E aí eles dizem: nós queremos um lugar para tomar banho, nós queremos um lugar para dormir, nós queremos um lugar para trabalhar. Certo? E aí você faz um programa que vai acolher esta demanda, que é a deles, e que com isso você produz inclusão social, né? E que tem a aceitação da população paulistana, quando foi feito isso, de 60%. Que olha que convencer paulista não é fácil não, é até mais difícil do mundo. Mas isso rapidamente é desmontado, pode passar. Né? Para nós chegarmos hoje, então, nesse cartaz tão extasiante, né, o Dória ali, onde ele diz assim, ó: ação integrada da Prefeitura e do Governo de São Paulo. Antes o espaço era tomado, Cracolândia, né? E agora o espaço é reconquistado, parece a reconquista lá dos católicos lá, expulsando os árabes. E aí, ó, usuários que desejarem serão tratados. Óbvio, eu acho que é meu celular que está ligado, beleza. Supermercado. Pessoas em situação de rua serão acolhidas, traficantes serão indiciados. Né? E logo depois, veja, um promotor diz: Cracolândia paulistana só mudou de lugar. Né? E aí, qual é o interesse, né? O que é essa região da luz? O que é o valor que isso pode ganhar imobiliário por você estar no coração antigo de São Paulo? Vocês não pensem que é diferente, não. Onde está o Instituto Arco-Íris, que é um prédio da UFSC, é um dos espaços de maior disputa em Florianópolis, para tal da famosa revitalização do centro de Florianópolis. A Irma sabe disso porque está sofrendo na pele, certo? Então, assim, o que está em jogo aí, que visão de cidade? Quem ocupa essa cidade, quem tem direito a esta cidade? Isso é o que está no fundo dessa discussão toda, né? Então, só para concluir, para onde vamos indo, né? A temeridade da política de drogas na era Temer, né? A gente retrocedeu 20 anos em um ano e meio. Tudo isso que foi construído, todo o desmantelamento da RAPS que eles estão aí implementando com um bom discurso, mas a gente sabe que é um desmantelamento, né? A volta da força da guerra às drogas, que a gente tinha de certa forma desconstruído aí, e toda essa lógica da higienização, da internação compulsória com os papéis da certeza aí, e da criminalização do usuário, né? Que está acontecendo a toda força, ou seja, para qual abismo estamos indo, né? Porque se já está mostrado que isso é um abismo,
nós estamos voltando para ele. Pode passar. Para fechar, então, desculpa que eu já avancei, desafio para nós, número 1, qualificar a clínica. Gente, ou a gente faz bem feito, e isso mexe com a experiência dessas pessoas, e essas pessoas veem que ali tem sentido, e que elas não precisam ser internadas, porque elas vão ter um cuidado de qualidade, ou nós vamos estar ajudando a reforçar a lógica, e que é melhor afastar e ficar longe. Então, acho que isso é um desafio para nós, né? É um desafio para nós a gente investir em alternativas para enfrentar as crises e urgências, que é o nosso pronto frágil, onde o modelo da internação psiquiátrica se sustenta, porque nós somos mal nessa resposta. Nós não sabemos dar boa resposta, e a política pública, ela investiu em muitos CAPs, mas investiu pouco em CAPs 3, os municípios investiram um pouco, porque são CAPs mais caros, que tem mais pessoal, que precisa de mais verba e tudo mais. Né? E uma coisa que é muito importante, veja, que a gente tenha, não tive tempo, mudar valores e atitudes implica formação, porque quem está dentro do CAPS, fazendo muitas vezes, tem muita clínica boa sendo feita dentro do CAPS também, vamos dizer isso, tem muita coisa boa sendo feita, mas também tem má clínica sendo feita nos CAPS, e isso é responsabilidade nossa também, que formamos profissionais. Como que a gente está formando esse pessoal? Por que a gente pensa, a distância da reforma psiquiátrica, da luta, parece que as pessoas não estão entendendo o que está em jogo. Né? Porque na época que eu estudava, lá no 336, lá, eu entendia muito bem o que era essa luta. Mas hoje parece que os nossos estudantes não estão entendendo a dimensão. Talvez agora, com a temeridade aí que está rolando, né, isso volte. Então, é isso aí, nós temos que estar aí nessa batalha e qualificando. Eu acho que é responsabilidade nossa, psicólogos, já que estamos falando aqui do Dia do Psicólogo, também qualificar o nosso fazer psicológico. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Dani. E já passando para a Ana. Eu vou falar de pé aqui para tentar driblar a coluna. Quem tiver ali que quiser viver, enfim, já que eu não vou fazer uso das lâminas, pode chegar mais para o lado. Mas queria dizer assim, para iniciar, né? Primeiramente, agradecer ao CRP mais uma vez por colocar aqui a possibilidade de estar nesse debate. E também dizer que depois da fala do Denis e da Dani, né? Fiquei por último numa combinação nossa. Fica muito interessante porque o Denis vem aqui e nos faz, né, eu vou chamar de problematização, indo lá no que Michel Foucault diz como possibilidade de ver acontecimentos. Ele vai nos discursos que estão aí colocados há séculos e já nos dá ideias de práticas que vêm a partir desses discursos e que nos afetam, né? E que nos compõem enquanto sujeitos que nos relacionamos com o campo das drogas. Eu acho que ele tem muito conteúdo no que ele fala. Imagina se ele fosse mais fundo, como ele disse, nas possibilidades de, por exemplo, nos aproximarmos daquelas dobrinhas do fascismo e como ele se instala por aí. E aí vem a Daniela e nos coloca aqui, né, nos aquece aqui, para essa possibilidade ou essa impossibilidade que vimos destacadamente na estatística de termos instalado um campo de cuidados para álcool e drogas. Então, assim, fica muito mais fácil para mim a partir disso. Eu vou optei por não fazer aqui essa apresentação com base nos slides, porque eu vou seguir um outro caminho aqui a partir do que eu apresentei. Eu vim aqui para falar sobre políticas públicas sobre álcool e drogas, que o CRP me convidou, e para falar mais especificamente sobre algumas impressões que eu tenho quando leciono no campo da formação, direcionando aí o trabalho de formação dos alunos para uma ética do cuidado. E acho que isso também serve para pensar quem já está no campo, enfim. Vou tentar me ater a minha fala aqui uns 20 minutos, porque eu estou curiosa pelo que a gente pode conversar a partir disso. A formação de psicólogos hoje para o campo das políticas públicas, especificamente no campo da saúde, nos leva sempre a pensar que a tarefa de nós psicólogos,
que trabalhamos no campo da formação, pensarmos uma articulação entre a linha da reforma psiquiátrica, não, primeiro, a linha da reforma sanitária e a linha da reforma psiquiátrica. Eu venho trabalhando nesse sentido, escrevendo sobre isso. São duas linhas que a gente tem que conhecer no campo da formação. Eu coloco a psiquiátrica em segundo, porque, como diz Paulo Amarante, ele vai estudar por que a reforma psiquiátrica não veio na reforma sanitária na Constituição. É muito interessante, não podia, não dava ainda para naquele país se falar sobre atendimento ao lobo, né? Eu acho interessante pensar. Então, assim, o trabalho meu com os alunos passa por aí, e de chegar nos momentos atuais dessas duas reformas. Daí eu acho que quem já se formou há bastante tempo pensa aí no que teve de formação sobre essas duas linhas. O ponto de chegada dessas duas linhas, se a gente olhasse aí para os últimos 10 anos, que eu acho que os gráficos que a Daniela apresentou me ajudam muito, a gente chegou na possibilidade, pelo menos no plano da lei, de pontos de atenção psicossocial em saúde. A gente nem fala mais em níveis, perceberam? A gente fala em pontos, porque a ideia é rede por detrás disso. Estão colocados no plano da lei, nem sempre no campo da instalação de serviços, como também já ficou claro na fala dos que me antecederam aqui. A partir daí, a gente começou a pensar nesse ponto de chegada das duas linhas, na possibilidade de uma atenção psicossocial, eu vou chamar aqui, né, ao sofrimento psíquico relativo à ameaça da integridade psíquica e física, né? Porque quando a gente tem uma ameaça à integridade física, sofremos psiquicamente. Sei lá, um diabético que perdeu a sua possibilidade de lidar aí com a sua alimentação. Então a gente pode ver a linha da reforma sanitária, podendo cuidar desse sujeito mais integral no ponto de chegada, e a linha da reforma psiquiátrica, aí vendo perspectivas de construção de pontos de atenção. Uns mais especializados para lidar com a loucura, outros voltados à saúde pública, que tinha ali a dimensão do sofrimento psíquico relativo à ameaça à integridade física. Pontos de chegada. Bastante interessante, eu acho que é um desafio mostrar isso para os alunos. Esses pontos de chegada se articulando. Mas a gente faz esse esforço de mostrar porque isso se dá no campo de direito à saúde colocado lá na Constituição, que é a tal da integralidade, né? Porém, no campo da atenção às pessoas que têm uso problemático de drogas, no olhar mais psicossocial, ou dependência química, numa visão mais biomédica, né, temos uma atenção especial. Quando eu começo as aulas com os alunos sobre álcool e drogas, tem sempre uma discussão que ela precisa aparecer, e eu fico pensando sempre naquilo que Marcos Vinícius de Oliveira e Silva, né, um grande colega que perdemos aí nos 2 últimos anos, procurava demonstrar muito bem, que era o seguinte: a luta antimanicomial colocou em xeque a indústria farmacêutica, e essa indústria farmacêutica a partir da loucura, mas não conseguiu. Por que será que ela não conseguiu? Que os gráficos da Dani mostram bem, as políticas voltadas às pessoas com problemáticas aí relativas às drogas, na perspectiva do direito. Por que isso acontece? E aí vamos lá para o campo da formação. A ideia aqui então é desenvolver que no campo da formação a gente precisa com os alunos enfrentar 3 debates. Eu penso que a gente tem que ensinar muito, sim, sobre a clínica, buscamos fazer isso. Temos que ensinar muito também sobre como funciona a rede, como essa rede precisa aí na sua instalação ser uma rede que capilarize, que chegue às pessoas. Precisamos pensar muito nas intersetorialidades, enfim. Mas tem 3 coisas que a gente precisa enfrentar. A primeira, já aparece um pouco na fala do Denis, é discutir com alunos os efeitos da guerra às drogas na gente, né? É verdade, a gente tem uma guerra às drogas, e quando eu sento com os alunos para conversar sobre política sobre álcool e drogas, qual será a visão desse aluno com relação à proibição? A gente sabe, os alunos, nós todos somos usuários de álcool em alguma medida, como disse a Daniela, mas não temos esse uso problemático. Mas e o aluno, o que ele pensa dessa proibição? Acho que é uma primeira coisa
a se pensar quando discutimos isso. A outra coisa é pensarmos aí a centralidade biomédica. A centralidade biomédica que prega a abstinência como centro de tratamento. Eu sento com os alunos e muitas vezes rapidamente aparece: ah, então é possível atender um usuário no serviço de saúde que não esteja praticando abstinência? Porque essa lógica biomédica está entre nós, né? De que para pensar o tratamento de um usuário precisamos da abstinência. E por último, pensar que esta rede, também mostrada aqui, ela não se sustenta por conta das decorrências dessas duas dimensões anteriores. Então, vou falar um pouquinho de cada uma e fica muito tranquilo de falar, como eu disse antes, a partir da contribuição da Daniela e do Denis. Com relação ao problema da criminalização conferida pela guerra contra as drogas, que foca na segurança pública, se colocar na contramão de uma rede de cuidados. Como eu iniciei falando, eu vou lá em Foucault de novo, para lembrar uma coisa importante, né? Que ele deixa bem claro. Tem muitos teóricos importantes desse momento presente que a gente vive, e o Foucault vai falar em consonância, talvez por métodos diferentes e uma visão de homem diferente, mas ele vai falar que vivemos nesse momento, no que ele chama de neoliberalismo estadunidense, a formação de um homo econômicos. Não é mais capital humano, tá? Apesar acho que RBS, enfim, que estava aqui até recentemente, tem um programa chamado Capital Humano. Já Foucault vai mostrar que com a prática econômica que se vislumbrava nesse lado do Ocidente, se buscava a conformação de um homo econômicos. Um homo econômicos, inclusive biologicamente, ele deveria buscar essa condição e, desse modo, ele precisava, com isso, conseguir alcançar grandes lugares de produção. Porém, esses grandes lugares de produção não caberia para todo mundo. Talvez para muitos, em algum momento, para não tantos em outro, e precisava ter alguma regulação de quem entraria. Junto disso, práticas proibicionistas de drogas seria um bom caminho, porque daí o homo econômicos não se perderia nessa potencialização do seu corpo para a produção. E sendo assim, a guerra contra as drogas foi passando cada vez mais a não ser apenas uma prevenção para que o homo econômicos não se perdesse, mas também uma divisão. Passou a ser uma prática divisória. Então, quando começamos a discutir com os alunos um pouco da perspectiva da atenção a álcool e drogas, é importante pensar o que pensamos sobre guerra às drogas, proibição, abstinência como direção. Então, Foucault vai dizer que existe um grande mercado, e esse mercado é um mercado que instala um dispositivo de divisão entre homens, aqueles que podem, aqueles que não podem, e deixar-se entrar a quantidade de homens que podem, na medida em que o mercado queira e aquele homem esteja pronto enquanto homo econômico para esse lugar. Então a gente precisa pensar isso quando a gente vai para um CAPS dele. Né? Talvez o nosso olhar para o usuário, às vezes mostre isso. Eu sentei na universidade e acho que esse debate precisaria acontecer mais. Né? Ele deve perceber, a gente é psicólogo, a gente sabe o que é vínculo. A gente sabe que o louco é aquele que primeiro percebe quando a gente está alienado. Acho que isso é uma coisa interessante de pensarmos. Né? Então, a primeira coisa a se problematizar. Né? Daria para problematizar muitas coisas. Rosimeira Aparecida, né, uma grande amiga também, que foi recentemente, há pouco nos falava, há um ano esteve aqui e nos falou, fala dela. O usuário de crack talvez seja aquele resto talvez não seja ainda, né, da impossibilidade do homos econômicos, que talvez esteja aí se craqueando a fim de fazer alguma posse do seu corpo. Porque momentos e momentos da sua história, talvez essa noção de vínculo não rolou. Não aconteceu, não foi possível, e ele está se adonando do seu corpo daquele modo que sabe. Então são sensibilidades que a gente precisa criar aí no campo da formação. Não é fácil, eu tenho alunos aqui, a gente sabe que a gente discute isso, mas acho que a gente precisaria aprofundar isso muito mais.
Uma segunda dimensão, que ela que ela não se descola dessa, né? Mas eu vou apresentá-la de um modo um pouco separado, é a abstinência, porque daí a guerra contra as drogas colocou a abstinência como centro, né, do tratamento, né? O Ben está aqui, né, um pensador do campo da redução de danos, depois pode colocar isso mais de perto no debate, como isso está nos termos práticos. Mas vamos lá. Abstinência. A proibição coloca abstinência, indústria farmacêutica, química, a venda de uma química nova, sei lá, os medicamentos que fazem diminuir fissura e todos os efeitos aí do uso problemático de drogas. E o sujeito, né? A gente discute isso com os alunos, a gente precisa olhar esse sujeito, aquele sujeito lá que a reforma psiquiátrica Basaglia nos disse, colocar o diagnóstico, a doença entre parênteses, e ver a pessoa, né? Eu não sei o quanto a gente consegue fazer isso, às vezes com louco mesmo, né? É difícil, mas me parece que a gente conseguiu mais, tivemos maior sensibilidade para o louco, vamos dizer, né? Pessoa com sofrimento psíquico severo e persistente, olhando para o termo técnico, mas por conta da guerra, das drogas, nossa quantidade de consumo estadunidense, vamos dizer assim, né? Sendo bem direto nesse momento, talvez fique mais uma vez difícil de colocar a droga entre parênteses. E aí, né, a indústria farmacêutica vem e a gente hoje consegue olhar para as drogas como química. Eu desafio a gente fazer uma busca sobre imagens que fala sobre dependência química ou uso problemático de drogas. Poucas delas, o Denis está dizendo que já fez algo. A gente olhará um sujeito aqui vestido, a gente olhará um cérebro. Isso são mensagens para nós todos. Então, a ideia aí da abstinência, ela é algo que a gente precisa prestar atenção. Porque senão iremos para um CAPS, na linha do que a Dani falou, a construção de uma clínica também não acontece, né? Essa clínica do cuidado. Ora, gente, fenômeno psicológico. Fenômeno psicológico é este corpo sendo significado ao longo da minha vida. Quem significou? É o externo, não está aqui, né? Então, a clínica do cuidado necessariamente deverá envolver o outro, né? Deverá envolver as relações e tudo mais. Epistemologia, o fenômeno psicológico, não acontece sem o externo. E aí a gente poderia falar muitas coisas. Dentro dessa abstinência como centro, os CAPs que não trabalham, não afirmam, né, pelo menos em tese, os projetos de CAPs, em tese, não devem ter abstinência como centro, né? Recentemente, uns alunos, numa visita técnica na unidade de aprendizagem, tiveram a oportunidade de ir num CAPs e sentar num CAPs, em Palhoça, imagino que aqui em Florianópolis seja muito semelhante também, e ao acolhimento das pessoas ao longo daquela semana, isso há uns 2 anos atrás, eu não sei como está o projeto agora, porque a gente sabe que eles podem ter dificuldades, mas os usuários vinham e contavam como foi a semana, não a semana. O que fez naquela semana, o que encontrou na última semana, as dificuldades que teve. Não assim, você usou droga ou não usou droga. Ou se você usou droga, não era droga o centro da atenção que acontecia naquela acolhida, né? Então, mas pensem como deve ser difícil para os CAPs quando eu desafio a pensar se nessa estatística que a Daniela mostrou, se na medida em que os CAPs, né, diminuem ali na tabela dela, as comunidades terapêuticas não acabam ocupando vários espaços, né? Vários espaços porque elas pregam destacadamente a lógica da abstinência. Então, eis uma segunda dimensão para prestarmos atenção depois da guerra contra as drogas, né? A gente precisa ver os efeitos da guerra contra as drogas e pensarmos, ela está perdida, né? O Barroso, do Supremo, ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente destaca isso, ainda que o Ronaldo Laranjeira queira continuar com ela, né? E aí, seguindo nessa linha, tem mais 5 minutos que a Jaira ia colocar ou já colocou? Tem 6, tá? Eu vou para uma terceira e última vertente para a gente poder aqui fazer o debate, porque eu estou
mudando aqui um pouco o rumo da minha prosa, o curso da minha fala, que é as consequências. Eu estou falando aqui da guerra contra as drogas e a lógica da abstinência como dois grandes discursos que têm efeito na ética com a qual nos aproximamos dos serviços. Então nós, enquanto serviço, enquanto formandos em psicologia, teremos os efeitos disso sobre os nossos corpos, que na hora de olhar o sujeito virá: você é criminoso, você bebeu quando não devia, enfim, aí não há clínica que se faça. Então, que essa terceira dimensão diz respeito à ideia de que a ausência de rede não dá sustentação a um campo de cuidados. A rede de atenção a pessoas com uso problemático de drogas, ela não dá sustentação. Não estou dizendo que os CAPs, o Diogo contou aqui um pouco das dificuldades todas do trabalho, enfim, não estou dizendo que os CAPs estejam funcionando com toda conjunto de subsídios, enfim, que ele precisaria ter para funcionar. Agora, eu diria que no campo da atenção ao usuário de pessoas com dificuldades aí no uso das drogas, esse campo é mais difícil por conta dessas duas dimensões. Por quê? Existe uma conformidade de nós todos. Essa conformidade apareceu aqui desde a mesa, na fala da Irma, enfim. Ou seja, tem as duas perguntas. O dispositivo do que Foucault chamou também de mercado das drogas, que é esse mercado, que não é um mercado que vende troca, é um mercado de corpos, inclusive, né? Esse dispositivo aí do mercado das drogas tem efeito sobre as pessoas em geral? Eu sou uma pessoa em geral, eu sou um psicólogo, um formando em psicologia, então tem efeito sobre mim. Qual é esse efeito? O proibicionismo e a delegação desse fenômeno para o sistema médico e jurídico legal também pode estar ligados a essa letargia? A gente precisa responder, certamente, a essas duas questões, e aí a gente está começando a entrar num campo da ética. O efeito dos discursos sobre meu corpo e qual a minha resistência a isso. O campo da ética. Aí na perspectiva da ética de Foucault. A gente pode conversar um pouco mais depois. E isso sobre nós, não conseguindo constituir um campo, as outras lógicas que se alinham à perspectiva da guerra às drogas e à abstinência, como as comunidades terapêuticas, que, a meu ver, na sua grande rede de instalação, tem princípios fundamentalistas. Ou seja, não é nem biológico, eu não vejo a biologia, mas isso é religioso. Então, mais uma vez, o sujeito, que é aquele que afinal de contas, é o primeiro que deve falar sobre o que essa droga está significando na minha existência, está colocado à margem da clínica. E aí não se constitui uma rede. Eu busquei aqui alguns componentes que precisam em Florianópolis, eu sei que tem colegas vaginos. Onde é que estão as enfermarias especializadas em álcool e outras drogas nos hospitais gerais? Não tem, né? Unidade de acolhimento adulto, unidade de acolhimento infanto-juvenil, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, 24 horas. Nós temos até CAPSA 3, mas eles não fazem as 24 horas. Ou seja, o atendimento... Onde é que estão as equipes de atenção básica para apoio a comunidades terapêuticas e consultórios de rua? E os componentes suplementares? Esse eu até tenho visto no esforço, Centro Pop, aí, como foi falado há pouco, buscando fazer esse apoio intersetorial. Mas a gente não consegue constituir uma rede. Os discursos contrários são bastante fortes. E aí, para ir fechando a minha fala, tinha algumas outras coisas para adentrar, a gente tem a coexistência de CAPs, que deveriam funcionar sob a égide dos direitos, né? Não conseguindo, muitas vezes, inverter essa clínica. E às vezes os CAPs, por força, que está no seu externo, acabam restabelecendo as funções. Não vou atender o usuário que chega aqui alcoolizado. A gente precisa, inclusive, olhar para os nossos colegas que estão nos CAPs A3, o esforço que deve ser funcionar nessa onda, né, de discurso incidindo sobre eles. E aí as comunidades terapêuticas, como oral religiosa, acabam continuar a afirmar que o uso de drogas é do mal, e a ideia de clínica ampliada, que é a ideia de que o cuidado com o outro envolve esse outro e todas as suas redes de relações, não acontecerá. Diria para nós psicólogos, né, que nossos campos de trabalho também não acontecerão, né?
porque tem fenômenos ali a serem lidados, a serem trabalhados, e nós não estamos ali com essa potência de trabalho. E aí, para fechar, a gente não consegue também pensar, por exemplo, práticas de redução de danos, né? Eu gosto de sempre dizer, né, que as práticas de redução de danos, com elas, a psicologia poderá ter grande contribuição ao processo muito individual de obtenção de prazer e alívio de dores da alma. Ou seja, tem uma especificidade de trabalho que só poderá ser feita a partir do momento em que a pessoa busque, né, tenha uma prática de cuidado incidindo sobre ela, em que ela possa negociar com que efeito ela quer sobre o seu corpo. Ou seja, precisamos ter práticas clínicas que inclusive falem de corpo, né, de que ajudem o sujeito a se adonar do seu corpo. E a prática de redução de danos, que os redutores de danos vão estabelecer essa negociação. E na medida em que eu precise de uma clínica que precise aprofundar por que eu preciso da droga para ter o prazer, e que em que outros lugares o prazer está com ou sem a droga, essa clínica vai se tornando possível. Aí, para fechar mesmo, que a Jaira já me intimou aqui, que eu tenho um minuto, então, na verdade, a minha contribuição a partir da fala do Denis e da Daniela, indo lá pro espinosismo, né, que o Denis fala, é um grande encontro, né? Não são só os nordestinos que fazem grande encontro lá, né? É muito bacana também. É um bom encontro e um grande encontro, né? Porque permite, a partir da fala deles, eu dar alguns destaques para o campo da formação de psicólogos e para o campo de psicólogos formados, né? O campo de formação política também, que eu penso que seja o Conselho Regional de Psicologia. Nesse encontro é possível, então, afirmar isso, né? Que precisamos de sensibilidade dos psicólogos, informação e daqueles que estão no campo, que sejam confrontadas cotidianamente com a abstinência e o dispositivo jurídico da proibição e os ditames dos ônus econômicos do mercado da droga. Nossa, tudo muito teórico, mas é isso. Nós olhamos para um usuário de drogas com problemas como alguém você não está produzindo. Você não fez a tarefa de casa de produzir o seu corpo e seus aspectos psíquicos com uma certa produção. A gente precisa refletir sobre o que significa isso. E aí uma pergunta, né? Manter-se-á, constituir-se-á redes com consideração suficientemente boa, com tudo que esse termo lá, o winnicottiano, possa significar. Uma consideração suficientemente boa do ser humano em questão, usuário problemático de drogas, que potencialize laços prazerosos, alternativos à droga, né? É a busca do prazer que está na droga, mas o laço social, é algo muito prazeroso. Então, termino aqui para a gente aproveitar bastante gente que está aqui ainda para a gente fazer alguma conversa. Obrigada. Obrigada, Ana.